Como podemos compreender o milênio de Cristo aqui na Terra? Ele é literal ou espiritual? Cristo já reina em nossos corações ou é um governo que está destinado apenas para o futuro? Como interpretar corretamente o milênio de Cristo? São perguntas que buscaremos responder a partir de agora aqui no Teolosofando. Então, fique com a gente até o final. Graça e paz, povo de Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus juntamente com vocês. Trilhamos um caminho significativo até aqui. Trabalhamos os principais temas da escatologia bíblica. E como já mencionamos na aula anterior, estaremos dando uma pausa nessa agenda. E a partir do próximo encontro, estaremos iniciando uma jornada pelas cartas do apóstolo Paulo, onde estaremos dedicando tempo de qualidade para estudarmos cada capítulo de todo o arcabouço teórico e teológico que o apóstolo Paulo nos deixou. E para finalizarmos essa disciplina, o tema de hoje é milênio, o reino de Cristo aqui na Terra. Mas antes de nós entrarmos em todo este conjunto teológico que estaremos estudando, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva, curta esse vídeo, dê um like, comente e compartilhe. É muito importante, pois assim a plataforma do YouTube reconhece que está sendo construído algo relevante aqui no Teolosofando e indica todo o nosso trabalho para mais pessoas. Assim, mais vidas são abençoadas como você tem sido, tá bom? Anote aí os nossos objetivos, o caminho que nós estaremos trilhando a partir de agora. Você já tomou a sua Bíblia, já pegou o seu bloco para anotações, o seu caderno? Então anote os nossos objetivos. O primeiro objetivo nosso é entender as principais interpretações quanto ao milênio, como também conhecer as principais características do reino de Cristo na Terra e, por fim, apresentar os referenciais bíblicos e teóricos sobre este tema. Eu quero convidá-lo a tomar a sua Bíblia, o seu exemplar, para que possamos juntos fazer a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao verso 6. A revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João, do qual escreveu estas palavras sobre o milênio, o governo de Cristo aqui na Terra. Observe, ele diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram,
até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Embora muitas coisas já foram ditas sobre o milênio de Cristo, e, consequentemente, com isso, surgiram muitas especulações, o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus, como vocês bem sabem. Então, nós estaremos mergulhando sobre este assunto com base nas Escrituras. O milênio é um período de 1000 anos em que Cristo, juntamente com a igreja e os santos glorificados, governará a terra. Será um tempo da plenitude, da manifestação plena da glória de Deus. E Dwight Pentecostes, um comentarista bíblico, um expositor bíblico que já mencionamos várias vezes aqui no nosso estudo sobre escatologia bíblica, ele menciona este tempo como milênio, mas também dentro do seu arcabouço ele traz o significado no grego. Acompanhe comigo o que diz Dwight Pentecostes. Kilianismo, assim chamado a partir do termo grego kilioi, com significado de 1000, refere-se em sentido geral à doutrina da era milenar ou do reino que ainda há de ser. Então, Dwight Pentecostes, ele apresenta-nos este termo dentro daquilo que nós estudamos da escatologia bíblica no sentido original da palavra, kilianismo, que vem de kilioi, que é um tempo da manifestação plena da glória de Deus. E eu vou lhes apresentar algumas teorias a respeito do milênio antes de estudarmos as principais características deste tempo, tá bom? E a primeira teoria que é importante mencionar é a teoria não literal ou espiritualizada. Mais uma vez, eu cito Dwight Pentecostes e vai aparecer para você na transição a seguir. A opinião não literal nega que haverá um retorno literal, corporal e pessoal de Cristo à Terra. William Newton Clerk, por exemplo, defendia que as promessas da segunda vinda são cumpridas pela sua presença espiritual com o seu povo. Não é necessário dizer que essa visão se baseia na descrença da palavra de Deus ou no método espiritualizante de interpretação. Então, a primeira teoria apresentada para você são aqueles que pregam, aqueles que dizem que a volta de Cristo e, consequentemente, o governo milenar não será literal, é algo simbólico ou é algo espiritual. É uma interpretação espiritualizante das Escrituras Sagradas. Nós temos também uma que é bem divulgada aqui no Brasil, que é o pós-milenismo. E os teólogos do pós-milenismo sustentam que o governo de Cristo ocorrerá antes da segunda vinda ou da revelação de Jesus Cristo. Para este sistema de interpretação, a igreja passará pela grande tribulação. E Miller Erickson, ele contribui. O reino de Cristo é, sobretudo, uma realidade presente. Está aqui de modo terreno. O reino não é um império ou domínio sobre o qual o Senhor reina. É, na verdade, o governo de Cristo no coração dos homens.
O reino está presente onde quer que os homens creiam em Jesus Cristo. Dediquem-se a Ele e obedeçam. Portanto, para esse sistema de interpretação, o reino de Cristo é espiritual e acontece no coração dos homens, dentro desta faixa de tempo, como nós já mencionamos aqui. Acompanhe também. O pós-milenarismo, assim como o amilenismo, acredita que todos os julgamentos finais dos homens e anjos são essencialmente o único acontecimento que se dará após a ressurreição de todos os homens antes do estado eterno. E por fim, o método de interpretação por espiritualização propagado por Orígenes desencadeou o fim do método literal de interpretação sobre o qual repousa o pré-milenarismo, tá? Então nós temos aqui um método de interpretação que ensina que a igreja passará pela grande tribulação e que o governo de Cristo é espiritual e acontece no coração dos homens, no coração dos crentes. A igreja primitiva aguardava a vinda de Cristo de forma literal para os seus dias e, consequentemente, também o milênio de Cristo, o governo de Cristo aqui na Terra, a partir do método de interpretação estabelecido por Orígenes, que é um método alegórico das Escrituras, foram surgindo outras maneiras de interpretação. Nós temos também o amilenismo, e eles negam a realidade literal do milênio. Portanto, trata-se de um método simbólico para descrever um período de paz espiritual e não um governo teocrático de Cristo na Terra. E já foi inaugurada a partir da ascensão da igreja ou do surgimento da igreja de Cristo. Portanto, para este método de interpretação, os 1000 anos de governo, o quilianismo ou o milênio, é um ato simbólico em que compreende o tempo da ascensão de Cristo e a sua vinda, este tempo do surgimento da igreja, e tudo isso acontece no coração dos crentes e na igreja de Cristo, tá bom? É uma maneira que eles encontraram de interpretar. Este período terminará com a segunda vinda de Jesus Cristo. Seu caráter mais geral é a negação do reino literal de Cristo na Terra. Imagina-se que Satanás tenha sido preso na primeira vinda de Cristo. A presente era, entre o primeiro e o segundo advento, é o cumprimento do milênio, diz Warfield. E temos também o método de interpretação pré-milenista. E os teólogos pré-milenistas sustentam que o governo de Cristo é literal aqui na Terra, literal e corporal. E o próprio Cristo estará introduzindo o seu reino na Terra quando todas as promessas e alianças de Deus a Israel serão cumpridas. Lembre-se, de forma literal, sendo que este reino será um tempo de paz, prosperidade e de justiça a todos. Dentro desta visão de interpretação, temos a visão histórica. Deus trata o mundo e a humanidade no transcurso da história com base em diversas alianças e conforme os princípios de 7 dispensações diferentes. Então nós já estudamos aqui, lá na primeira aula, sobre as 7 dispensações, as alianças que Deus fez com o seu povo,
como também com a igreja. Então, dentro desta visão histórica, nós temos as 7 dispensações. E a visão escatológica, que a volta de Cristo é iminente, nós aguardamos ela a qualquer momento, e pois os eventos são preditos e deve anteceder a volta de Cristo. E o que significa ser pré-milenista? Walter Brunelli, ele contribui conosco da seguinte forma: ser pré-milenista é acreditar que o milênio será um tempo em que o homem experimentará uma amostra de como teria sido a vida sem a intromissão de Satanás, em plena comunhão do homem com Deus. E eu quero que você anote no seu caderno de estudo as principais características do milênio de Cristo. E como primeira característica que nós estaremos destacando é que será um reino caracterizado pela justiça. As palavras-chave do reino milenar de Cristo são justiça e paz, sendo a primeira a raiz e a segunda o fruto. Isaías 32:18 diz: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Salmo 72, verso 7: pois florescerá em seus dias o justo e haverá abundância de paz até que cesse de haver lua. Salmo 72, 7. Salmos 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Esses textos estão apontando para um reino de justiça e de paz estabelecido por Cristo aqui na terra. Dwight Pentecostes, sobre esses textos, ele comenta: no milênio, a justiça torna-se sinônimo do Messias. Aos que temem o seu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias 4:2. Na segunda vinda do Messias, ele diz: faço chegar a minha justiça, e não está longe. Isaías 46:13, como também 51:5. Como sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele será o rei mediador da justiça. Salmo 110:4 e Hebreus 7:2. Então, portanto, a primeira característica deste reino de Cristo será um reino de justiça, como também caracterizado pela obediência. Pense comigo no começo, no jardim do Éden, onde a árvore da ciência do bem e do mal foi colocada no jardim como um teste de obediência. Mas o homem deliberadamente rompeu todos os limites estabelecidos por Deus. Porém, Deus não abriu mão do seu propósito de trazer todas as coisas por sua sujeição. E o apóstolo Paulo, ele declara em Efésios 1, 9 e 10: devemos-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Portanto, o milênio de Cristo será um tempo de restauração da obediência do homem. Um reino também caracterizado pela santidade, a inocência que foi perdida no jardim por causa do ato de desobediência do homem será restaurada. O propósito de Deus
é manifestar sua santidade na sua criação. Salmos 110, verso 3, um dos textos que nós estaremos mencionando. Acompanhe. Cristo reinará sobre as nações do trono de sua santidade. Salmos 47, 8 e 9. De acordo com o santo juramento selado na aliança de Davi. Salmos 89, 35 e 36. Os sacerdotes ensinarão o povo a diferença entre o santo e o profano. Ezequiel 44, 23. E aparecerão perante o Messias como ornamento dos santos. Salmos 110, verso 3. O milênio também será um tempo caracterizado pela verdade. Mais uma vez, Dwight Pentecostes. É motivo de julgamento o fato de um homem ter mudado a verdade de Deus em mentira. Romanos 1, 25. Por intermédio do Messias que foi capaz de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, haverá uma grande manifestação da verdade no milênio, o que demonstra o caráter essencialmente espiritual do seu reino. E eu vou deixar para vocês algumas referências como lição de casa, tá bom? Zacarias 8 e 8, como também Isaías 65, 16. E por fim, o reino de Cristo será um governo caracterizado pela plenitude do Espírito Santo. Na instituição do reino teocrático de Cristo, a profecia de Joel será cumprida na sua plenitude. Então acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Hoje nós vivemos apenas uma amostra da plenitude do Espírito Santo, mas no governo de Cristo, no milênio, todas as promessas feitas por Deus para o seu povo se cumprirão, inclusive a promessa da plenitude do Espírito Santo. Ou as profecias que retratam o milênio unem-se no seu testemunho de que a obra do Espírito Santo nos crentes será mais abundante e terá maior manifestação do milênio do que em qualquer outra dispensação. As Escrituras evidenciam que todos os crentes serão habitados pelo Espírito Santo no milênio, assim como são na presente era. Ezequiel 37, 27. Ezequiel 36, 27, 37, 14, Jeremias 31, 33. Devemos observar então que a marcante caracterização do milênio é sua natureza espiritual. Certamente um reino terrestre, literal, mas espiritual em seu caráter. Um tempo em que a justiça, a paz, a obediência, a santidade e a plena manifestação do Espírito Santo acontecerá aqui na terra. Um tempo de justiça e paz. O governo teocrático de Cristo. E eu quero concluir a nossa aula de hoje citando Matthew Henry no seu comentário expositivo sobre o livro de Apocalipse. Ele diz: imagine um mundo dominado por justiça e bondade. Um mundo onde não há injustiça, em que nenhum tribunal já torna um veredito injusto e onde todos são tratados de forma justa. Imagine um mundo onde o que é verdadeiro, correto e nobre marca
todos os aspectos da vida, incluindo as relações interpessoais, comércio, educação e governo. Imagine um mundo onde a paz é completa, aplicada e permanente, onde a alegria abunda e prevalece a boa saúde, tanto que as pessoas vivem por centenas de anos. Imagine um mundo onde a maldição é removida, onde o ambiente é restaurado para a pureza primitiva do Jardim do Éden, onde a paz reina, mesmo no reino animal, de modo que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Jesus chama de regeneração. Atos dos Apóstolos 3,19 descreve este reino como tempos de refrigério, enquanto o versículo 21 do mesmo capítulo chama-lhe o período de restauração de todas as coisas. O apóstolo Paulo se refere a ele em Efésios 1,10 como uma administração adequada para a plenitude dos tempos. Este é o governo de Cristo. Este é o governo milenar. Um tempo onde a justiça, a paz é permanente. Um tempo onde todas as coisas serão restauradas, inclusive as relações humanas, como também as relações com a própria natureza. Este é o governo de Cristo, governo literal, que nos aguarda após a vinda do Messias. Nós, estudando escatologia bíblica, nós aprendemos que Jesus voltará para buscar a sua igreja e irá restaurar todas as coisas que foram destruídas por causa do pecado. E eu aguardo este dia, eu aguardo a volta de Cristo e o milênio de Jesus. Você aguarda também? Deixa aí nos comentários. Eu aguardo a volta de Cristo. Eu espero o governo milenar de Jesus. Assim, nós concluímos esta aula e também concluímos os nossos estudos sobre escatologia bíblica. Neste momento, nós retornaremos no segundo semestre do ano que vem, se Deus assim nos permitir, resgatando este assunto novamente, tá bom? Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, comente, compartilhe. Aí nos cards apareceram para você, durante a nossa aula, vários links disponíveis para que você possa ter acesso aos demais conteúdos do nosso canal, da nossa playlist sobre escatologia bíblica. É só clicar e acompanhar todo esse material que está disponível para você aqui no Teolosofando. E eu te aguardo no próximo encontro, quinta-feira que vem, nós estaremos iniciando a nossa jornada expositiva pelas cartas do apóstolo Paulo. Romanos será o nosso primeiro assunto. Um grande abraço e até lá!